Boa noite. O nosso convidado já está chegando, o nosso companheiro Irineu. Ele vai estar falando de Nova Hartz, no interior gaúcho. Pode fazer a página e a prece, Rosa, por favor? Tá Por ok. gentileza. Muito obrigado. Vamos aguardar, ele deve estar chegando. Nós agradecemos a presença de todos, de todas. Nós estamos na reunião pública da Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, e esse momento é muito importante para nós, a palestra, a divulgação da nossa doutrina espírita. Vamos aguardar alguns minutos para a entrada do nosso convidado da noite, que vai nos trazer a palavra da nossa doutrina. Todos são bem-vindos, todas são bem-vindas. Esse é o momento da palestra pública da Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Todos são bem-vindos ao trabalho da noite. Toda terça-feira nós temos o momento da nossa palestra pública. A Casa de Batuíra, estabelecida no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, realiza um trabalho essencial de relevo. Temos o compromisso de ajudar os que passam por dificuldades. 80 cestas são distribuídas mensalmente, auxiliando ao universo de 600 pessoas. Boa noite a todos. Então, do livro Mais Luz, pelo espírito Batuíra e o médium Francisco Cândido Xavier, a lição 45, nas tarefas da alma. Em todos os assuntos espirituais, temos corações que funcionam para os nossos à maneira de refúgio para o viajor e da fonte para o sedento. Esperamos, desse modo, que as forças dos ceareiros do bem prossigam inalteradas. Os problemas humanos em si vão caminhando com a divina proteção para o clima de pacificação a que aspiramos. Ofereçamos nossas mãos ao trabalho e Jesus nos sustentará. Senhor Jesus, Mestre amado, Divino amigo, mais uma vez, Senhor, na noite de terça-feira, estamos reunidos para a palestra virtual da Casa de Batuíra. Rogamos, Divino amigo, a sua inspiração para o nosso irmão que irá falar para nós, que ele possa ser intuído, inspirado, e que todos nós possamos ter o nosso entendimento ampliado para entendermos em profundidade as lições. Muito obrigada, Senhor Jesus, e nos abençoe a todos nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Rose. O nosso convidado da noite, o nosso irmão Irineu, ele é trabalhador, diretor da, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que fica situada em Nova Hartz. Nova Hartz é no belíssimo interior gaúcho, uma cidade muito aprazível, e a Sociedade Espírita é muito querida naquela região. Realiza um trabalho de relevo na divulgação e na vivência do Evangelho. O nosso Irineu, então, está com a palavra até 19h50. Irineu, agradeço muito, desde já. Muito obrigado. Boa noite, meus queridos irmãos. Sim, é uma honra imensa e indescritível de estar com vocês. Nós vamos falar sobre o desprendimento dos bens terrenos. Esse tema foi nos dado pelo nosso querido irmão Hélio, que nós o fizemos, e é nesse instante que a gente percebe que o tema do palestrante é mais para ele, muitas vezes, do que para os outros. Então, como é importante a gente rever esse tema, uma coisa assim, um objeto de análise, porque Jesus nos indica
sobre os desprendimentos dos bens terrenos, ele da mesma forma não os condena, como da mesma forma, se nós pensássemos que nós não damos importância nenhuma a estes bens, nós seríamos muito provavelmente dependentes da sociedade. Nós seríamos, então, pessoas que precisariam de auxílio em vez de poder ajudar. E quem ajuda sabe que é muito melhor ajudar do que ter que ser ajudado, na verdade. Então, nós vamos falando então sobre o desprendimento. Nós vamos iniciando, nosso trabalho foi baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, e quando fala da questão do capítulo de da riqueza, do protetor não nos faz o seguinte: eu considero, daí a gente começa já a levar uns, porque realmente Irineu, me perdoa, mas não estamos conseguindo ouvir você falar. Eu acredito que seja, infelizmente, a internet que realmente não ficou boa aí, né? Caiu de novo, Hélio. Caiu Não de tá nem novo, né? aparecendo aqui. Eu vou então, Parece que voltou, mas voltou sem som. deixa eu ver se ele entra e eu falo com ele. e agora pessoal, Irineu, eu estou acho que escutando vocês. aí tá uma instabilidade muito grande, a gente não está ouvindo você. Vai e volta. Vamos ver. Tenta mais um pouquinho agora. A gente foi até você fazer a leitura do Evangelho, um, um pedaço só também. Sim, tá bom. Pessoal, desculpa mesmo. Não, você não tem culpa, é a internet. Vamos embora. Vamos. Ô, Hélio, tu me interrompe, por favor, se ele leu. Sim, sim, sim. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Então, o capítulo 16, no item, o emprego da rede. Espírito protetor, tudo considerado dolorosamente impressiona os objetos, o bem-estar material. Agora a gente poderia pensar assim: nós precisamos de definição para a gente não se preparar, digamos assim, na compreensão. É isso. O que é estar material? Irineu, infelizmente, não está dando. A voz sumiu toda. Eu vou te pedir desculpas, mas não está dando para a gente te ouvir. Eu vou falando daqui, depois a gente marca um retorno seu para uma outra oportunidade, pode ser? Ele caiu de novo, Daniel? Hélio, Ai, tô- não está dando, não estou nem ouvindo você falar agora. É, e eu te escuto, tá? Mas Escuto você, eu acho que é só quando mas transmite, é daí para cá. É daí para cá, pode ser, né? Não tem importância, Irineu. A gente, se você vai me perdoar, eu falo por aqui então, e aí depois a gente marca uma outra data para ti, pode ser? Eu não consegui ouvir agora, Irineu. Hélio, caiu de novo, tá? Dele. Tá, então eu vou então seguir daqui. Então tá ótimo. Obrigado. O desprendimento dos bens terrenos, como bem estava nos dizendo o nosso companheiro Irineu, faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma das maiores preocupações que os bons espíritos têm para conosco, né? No estudo da doutrina espírita, nós percebemos a dificuldade grandiosa
que a grande maioria de nós tem quando passamos pela prova da riqueza. É uma prova muito difícil, porque a facilidade financeira faz com que muitas vezes esqueçamos tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente estuda, o tocante à evolução espiritual, à nossa condição espiritual. Quando, na verdade, existem alguns espíritos que, devido à sua condição espiritual, conseguem levar adiante mesmo esse tipo de prova, que é como, por exemplo, o rei São Luís da França, que apesar de ter sido rei, de ter uma condição financeira muito confortável, ele passava por essa prova da riqueza com muita facilidade, face ao seu adiantamento espiritual, assim como também a certeza que ele tinha de que tudo iria ficar. Então, o rei São Luís da França passa realmente pela prova, mas passa bem, porque, apesar da situação financeira avantajada, ele conseguia ajudar a todos. Ele restabeleceu uma prática que não era mais utilizada desde o seu avô, que era a prática de impor as mãos sobre os doentes na Sexta-feira Santa, beijando as suas chagas e trazendo a cura. E segundo o entendimento daquela época, o rei da França, ele era alguém escolhido por Deus, ele era abençoado por Deus. E dessa forma, ele tinha esse poder, essa possibilidade de, ao beijar a doença, ao beijar a ferida, ele fazer com que tudo cessasse. E foi exatamente o que aconteceu quando o rei São Luís estabeleceu essa prática. Formou-se uma fila imensa em frente ao palácio, isso no século XI. E quando ele restabeleceu, ele era um jovenzinho, e ele começou a beijar as feridas dos doentes. Vale lembrar que naquela época ainda existiam muitos rancenianos, muitos doentes da hanseníase que passavam por essa prova difícil. E daí a 3 dias retornaram ao palácio e começou a surgir a notícia de que ele era um homem abençoado que tinha trazido a cura para diversas pessoas. Isso foi um momento marcante na vida desse homem que foi um governante justo, que trouxe de volta um hábito de ter piedade dos que sofrem. Também uma outra personalidade que vale a pena ressaltar é a rainha Santa Isabel de Portugal, Isabel de Aragão. Era uma pessoa muito sensível à dor alheia e socorria os enfermos que estavam, muitas vezes, necessitados, com fome, nas ruas de Lisboa. E ela fora vista por alguns funcionários do palácio, na cozinha do palácio, com uma roupa bem humilde e enchendo o avental de pão. E naquela hora da noite, ela saía pelas ruas de Lisboa, irreconhecível, pois estava com uma roupa bem simples, e ela distribuía pão para os famintos. E isso foi algo impressionante e que chegou aos ouvidos do rei. O rei, achando aquela conduta incompatível com a situação dela, de rainha, ele provocou uma cilada, fez com que alguns companheiros da corte, os nobres, fossem à cozinha, exatamente no momento em que ela estava abastecendo o avental de pão para entregar aos pobres nas ruas. E quando o rei se aproximou, junto com aqueles amigos, ele abordou ela e disse: "O que levas aí, minha rainha?" E ela disse: "Rosas, meu senhor." Todos sabiam que não era rosas, todos sabiam que era um pão, que era pão que ela estava levando para distribuir aos pobres. E ele duvidou dela e disse: "Rosas? Em pleno inferno? Deixa ver." E ela, pela sua vontade, pelo seu querer, com a ajuda dos bons espíritos, manipulando fluidos,
transformou aqueles pães em rosas. Quando ela abre o avental e cai rosas em profusão, aquele momento ficou um momento muito especial, aonde, de maneira muito profunda, o rei entendeu a figura da rainha Santa Isabel de Portugal. Essa rainha Santa Isabel de Portugal foi um dos primeiros espíritos que surgiram a partir do momento em que Francisco Cândido Xavier, de público, assumiu a sua missão, assumiu a sua tarefa, e ele viu quando apareceu junto a si uma luz muito esverdeada, brilhante, era altas horas da madrugada, quando surgiu uma figura dentro dessa luz. E ele não reconheceu, não sabia quem era, ficou impressionado com aquilo que estava vendo, e ele perguntou quem era. E ela disse: depois você vai se lembrar de mim, mas eu tenho um pedido a lhe fazer: dê pão aos pobres. E aquilo ficou marcado na vida dele, porque ele disse para ela, respondeu: mas às vezes eu não tenho pão nem para dar para casa, eu tenho muitos irmãos, só eu e meu pai trabalhamos, passamos por necessidades. Como é que a senhora quer que eu dê pão para os pobres? E aí aquele espírito que a rainha Santa Isabel de Portugal disse: se você sempre os terá, confie, mas dê pão aos pobres. E realmente, uma vez por semana, nas tardes de sábado, Francisco Cândido Xavier visitava uma comunidade carente e entregava pão para os pobres. Aquilo foi um momento muito marcante em sua vida, porque todos aqueles que iam visitá-lo, até aqueles que iriam para as reuniões das cartas consoladoras, viam Chico adentrar em uma comunidade carente e consigo companheiros levando, às vezes, 2.000 pães para entregar aquelas pessoas. É um ato simbólico, mas a gente sabe que o pão sacia a fome, principalmente daquele que não tem nada. Então, esse ato fez com que Francisco Cândido Xavier cumprisse com o seu compromisso e dissesse para todos nós que realmente, fora da caridade, não existe salvação. Mais à frente, essa mesma rainha, Santa Isabel de Portugal, viria a surgir perante os seus olhos uma noite de Natal. E ele estava profundamente triste porque estávamos no auge da Segunda Grande Guerra, dezembro de 1943. E ele estava muito triste com aquilo tudo que estava ocorrendo no mundo, quando ela se apresenta a ele e convida-o para acompanhá-la. Era um dia de terça-feira. Toda terça-feira ela visita as regiões umbralinas. E lá nas regiões umbralinas ela envia, joga rosas para aqueles espíritos que estão ali. E aqueles que estão realmente arrependidos pelos erros feitos, estão prontos para o resgate, eles, ao segurar aquelas rosas, elas se transformam em cordas e são resgatados pelos enfermeiros que acompanham. Francisco Cândido Xavier, em desdobramento, acompanhou a rainha Santa Isabel e os seus trabalhadores nesse momento de excursão às furnas. E aí a gente percebe como que os bons espíritos se ocupam com aqueles que estão em total sofrimento, como que eles se ocupam daqueles que estão passando por provas difíceis no mundo espiritual inferior. E a rainha Santa Isabel, assim como o rei São Luís da França, tinha uma situação financeira invejável, mas não se deixavam prender, não eram escravos do dinheiro. Emmanuel, o guia mentor de Francisco Cândido Xavier, no livro Dinheiro, ele diz que quando o assunto é dinheiro, só existe duas opções: ou o dinheiro é nosso escravo, ou nós somos escravos do dinheiro. Então, muitas das vezes, nós passamos por dificuldades
E quando surge numa situação financeira, onde nós temos a oportunidade de ter uma folga, muitas vezes esquecemos os momentos de dificuldade, esquecemos daqueles que passam por provas mais difíceis que as nossas. Mas uma coisa, nesses 34 anos de existência de nossa casa, eu posso lhes afiançar. A fome não espera, o frio não espera. Então, dispensa de centro espírita, dispensa boa, dispensa vazia, porque significa que por ali passou e seguiu adiante. Toda doação que chega, a gente tem os dias certos para entregar. E sempre quando Deus dá algo a mais, temos criaturas que batem nossa porta, pedindo socorro e ajuda. Muitos se impressionam porque acham que a fome, o desespero, só possa vir a existir em locais longe dos grandes centros urbanos. Mas São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, passa por essa situação. Daí o trabalho que a nossa casa realiza de distribuição de alimentos, aonde, infelizmente, muitos irmãos estão precisando dessa ajuda. O desprendimento faz com que nós tenhamos a certeza de que Deus não desampara, e Deus socorre o homem pelo próprio homem. Assim sendo, socorrendo o homem pelo próprio homem, Deus nos dá oportunidades de, tendo uma situação financeira, tendo algum valor, a gente possa, de alguma forma, ajudar. Seja como o óbolo da viúva, que deu um pouquinho só daquilo que iria lhe faltar, seja como o dono do deserto, que doa 10 caminhões de areia que não vai lhe fazer falta, o bem que nós fizermos perante as grandes leis universais é o bem que volta para nós. A lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, faz com que tudo aquilo que nós entregarmos a vida vai nos devolver. Mas, infelizmente, muitos não conseguem superar a prova. E muitos passam pelo apego aos bens terrenos, de tal forma que não conseguem nem se livrar daquilo que lhe sobra, daquilo que não vai lhe fazer falta. Como, por exemplo, quando a Casa Espírita começa a fazer a campanha do agasalho. E muitas vezes olhamos no armário e ele está abarrotado, não consegue fechar a porta, e nós temos agasalhos insuficientes, não só para nós, mas para abastecer quase que um bazar. Então, nós temos sim, que de quando em vez, mesmo que seja por disciplina, fazermos esses momentos de desprendimento, porque o que vamos levar da terra, sem sombra de dúvida, é o bem que fizermos. O bem que nós vamos fazer é aquilo que nós vamos levar. Muitos companheiros tiveram a oportunidade de exercer um verdadeiro desprendimento, de fazer exercícios de desprendimento, porque logo no início, antes da própria vacina, o pavor chegou antes, o medo da morte imperou, e muitos tinham receio da contaminação e da desencarnação. Então, muitos foram às casas espíritas em busca de ajuda, de orientação, de socorro, e em muitas casas tiveram a notícia de que aquilo que lhes sobrava estava faltando na casa de alguém. Aquilo que não lhe servia era um luxo para uma pessoa que nada tinha. E quantas criaturas acionadas pela casa espírita, onde requerendo uma ajuda para um colchão que fosse, um fogão, uma geladeira, quando tiver a oportunidade do desprendimento e de fazer a doação, de entregar. E quando nós fazemos uma doação com amor, com a certeza de que aquilo que nós estamos entregando vai ser útil para o próximo, nós estamos dando o exemplo. E o exemplo arrasta, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E nisso que o exemplo arrasta,
Nós temos os nossos pequeninos em casa, que vendo-nos fazendo um gesto de caridade, um gesto de desprendimento, aquilo com certeza ficará gravado em sua consciência e será um norteador de sua existência. Então, um grande exemplo, um grande ensinamento que a própria pandemia nos trouxe foi o convite ao desprendimento dos bens terrenos. Aquilo que nós recebemos, por exemplo, como herança, é lícito que a gente possa desfrutar, mas o perigo é se tornar escravo daquilo. E nesse momento, aonde o que mais importa é a saúde, quantos testemunhos tivemos de criaturas que, visitados pela doença, tiveram a oportunidade magnífica, maravilhosa, de exercer a caridade, de um desprendimento, de doar-se de si em benefício daquelas pessoas que nada tinham. Como, por exemplo, aquelas pessoas que, acometidas pela pandemia, ficaram internados e muitos acompanhavam o nosso momento de oração. Muitos tiveram ainda a companhia de ter ao seu lado o celular e ainda, em estado de total lucidez, acompanhavam as notícias de nossa casa, as reuniões e as orações. Em alguns casos, algumas criaturas que estavam internadas foram tocadas pelas mensagens que foram enviadas através das nossas reuniões e algumas doações chegaram numa situação como essa. Algumas pessoas que, passando pela prova da doença, tiveram seu coração tocado e se desprenderam dos bens. Quantas criaturas convidadas ao desprendimento e sendo bafejadas pela oportunidade de serem poupadas da pandemia, quantos que foram entubados e voltaram. Esses, em alguns casos, viveram como aquele ranciniano que voltou para agradecer a cura a Jesus. E muitos, alguns companheiros ligados à nossa casa ou em outras casas, tiveram esse ato de desprendimento. E doaram, muitas vezes, na formação das cestas básicas, estávamos com falta de algum item. E algumas criaturas fizeram esse exercício de desprendimento. E quando anunciávamos que estava faltando, por exemplo, arroz, daí a pouco recebi uma mensagem dizendo que no dia seguinte iria chegar 80 quilos de arroz suficientes para completar as cestas. O coração foi tocado, porque só quem passa por um aperto, seja uma dor no corpo físico, seja a prova de ter frente a frente a irmã morte lhe rondando, ou ver numa UTI de um hospital outros companheiros entubados desencarnando, tiveram a consciência despertada e descobriram, mesmo através do processo de dor, que tudo vai ficar. Nós não vamos levar absolutamente nada daquilo que Deus nos emprestou. Tudo é de Deus, nada é nosso. Tudo é passível de ser entregue. Quando aquele mancebo rico foi conversar com Jesus e disse: o que eu devo fazer para receber o reino dos céus? Receber o reino dos céus significa ter uma vida melhor quando acontecer o desencarne, ir para o local de ventura, o local de paz. E Jesus disse a ele o que está escrito na palavra, e ele disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu conhecimento, com todas as forças do teu coração, e amarás ao próximo como a si mesmo. E Jesus respondeu a ele: faze isso e terás o que queres. E ele respondeu a Jesus: mas já faço. Então Jesus diz para ele algo que mexe com todos nós: dá
tudo que você tem aos pobres e me segue. Como isso é difícil. Mesmo 2000 anos depois, como isso é difícil para todos nós. Esse convite para que a gente possa dar o que tem em benefício de outros, repartir com aquele que nada tem. Essa semana tivemos a notícia de que o Abrigo Cristo Redentor, em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, o local por onde passaram muitos idosos e idosas, faz parte da história do município gonçalense, um local que abrigou centenas de idosos da nossa região, está passando por sérias dificuldades administrativo-financeiras e está por fechar as portas. Imediatamente, nós, sensibilizados, começamos a fazer, através das ferramentas da mídia, pedidos de ajuda em benefício daquelas pessoas, em benefício da instituição. E, para nossa surpresa, conseguimos que algumas criaturas fossem tocadas e nos responderam perguntando que posso ser útil, como que se pode ajudar. Então, não se faz necessário chegar à idade madura para se perceber a dificuldade que é de quem vive numa situação como essa. Como é doloroso viver no asilo e estar com uma ordem de despejo, não ter para onde ir. Então, a sociedade gonçalense, e agora através da mídia, o mundo inteiro, que leu os nossos apelos e de outros companheiros, de outras religiões, porque não é só o espírita que faz o bem, muitos outros também o fazem, outros companheiros tocados começaram a se desprender dos bens e começaram a fazer como Zaqueu, quando Jesus entrou na casa dele e disse: se eu faço mal a alguém, eu retribuo em 4 vezes aquele mal que eu fiz, consertando o erro praticado, indenizando a pessoa. E Jesus disse: a salvação entrou nessa casa nessa noite. Zaqueu é o doutor Bezerra de Menezes, grande amigo de todos nós, benfeitor da humanidade, que preferiu ficar junto à terra enquanto houver uma pessoa com dor, uma pessoa passando por dificuldade. Então, que possamos, nessa noite de hoje, aprender a lição de que nada é nosso, tudo é de Deus, tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Quando tivermos a oportunidade, lermos na mídia ou, de qualquer forma, ficarmos sabendo da dificuldade de alguma criatura, de alguma instituição, que possamos ajudar. Temos hoje as facilidades que o próprio sistema bancário trouxe através do Pix, uma ferramenta automática de transferência de valores, aonde nós temos a oportunidade de, muitas vezes de forma anônima, socorrer a irmãos que passam por dificuldade, que passam por apertos, mas que, com a nossa ajuda, com a ajuda de corações sensíveis, não passarão mais pela fome, não passarão mais por aquela dificuldade de precisar e não ter. As estatísticas atuais provam que no mundo de hoje, as criaturas, de uma maneira geral, ainda passam por fome. Existem muitos rincões do nosso planeta onde irmãos nossos, criaturas exatamente iguais a nós, passam por fome, passam por situações deprimentes de não ter o que comer. E hoje ainda eu observei, recebi um vídeo desse TikTok, aonde um homem saúda algumas pessoas que vivem nas ruas, e quando aquela saudação do tocar com as mãos, ele abre a mão dele e tem uma nota de R$ 50. E dá para um homem que catava papel na rua, dá para um morador de rua, dá para um homem que diz assim: agora já posso ir para casa.
Então ele disse: vá e descanse. São criaturas anônimas que um pouco de desprendimento. Ah, mas eu não vou resolver o problema do mundo, mas vai saciar de forma momentânea aquele que passa por situação difícil. No julgamento alegórico constante no Evangelho, Jesus nos ensina: tive fome, me deste comer. Estive doente, me visitastes. Tinha sede, me deste beber. Então, que possamos, meus irmãos, tocados pelo grande ensinamento de fora da caridade não existe salvação, que possamos, movidos pela certeza de que tudo vai ficar, que possamos nos movimentar em direção dessas grandes organizações, dessas iniciativas que estão precisando de ajuda. Em especial nessa noite, o nosso pedido é em favor do abrigo Cristo Redentor. O abrigo aonde, desde a época em que estavam servindo a Deus, na Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, organizávamos grupos de alunos, de estudantes da doutrina espírita, para que aos domingos, um domingo ao mês, fôssemos fazer visita aos idosos daquele abrigo, levando um pouquinho daquilo que nós tínhamos para beneficiar aos irmãos e às irmãs que ali viviam, criaturas necessitadas de um tudo, e que quando chegávamos, éramos recebidos com um abraço querido, éramos recebidos de maneira muito receptiva, porque o bem traz um perfume, o perfume da caridade. Envolvamos-nos no bem. Um pouquinho que a gente faz, aquelas criaturas que nada têm, já é algo que vai socorrer e ajudar a tanta gente. Nesse momento em que o Abrigo Cristo Redentor, no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, tem o perigo de fechar as portas, lembremos que aquele que ali se encontra, aquele idoso, aquela idosa, pode ser um coração sensível nosso, e é um irmão, uma irmã que merece ajuda. Passam pela tristeza de ter aquela ordem de despejo e ter uma instituição quase secular em nossa cidade, em nossa região, fechar as suas portas. E possamos nos movimentar em benefício daqueles idosos que estão na melhor idade, já no último quartel, no último estágio da sua existência terrena, que possam tê-la em paz, que possa tê-la com segurança, que possa ter com pão na mesa todos os dias, que possa ter o teto. Vamos nos movimentar, meus irmãos e minhas irmãs, no processo de desprendimento dos bens terrenos, em benefício desses irmãos e dessas irmãs que passam por essas situações tão difíceis. E um dia, quiçá, ao chegar o momento do nosso retorno à pátria espiritual, nós vamos com a consciência tranquila, porque atendemos ao convite do Cristo. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Tive fome e me saciastes. Que possamos nos deixar envolver pelo convite do Cristo e nos movimentar, espalhando o perfume da caridade onde quer que estejamos. Levando, saindo um pouco de si. Muitas vezes ficamos envolvidos no eu, na minha dor, na dor dos meus, e esquecemos de criaturas que precisam tanto de ajuda. Um pouquinho que a gente possa ajudar já vai facilitar. Que tenhamos, então, nosso coração tocado nessa noite. E com o ensinamento do Evangelho, desprendimentos terrenos, possamos, vou repetir, mesmo fazendo como a viúva do Evangelho, dando o nosso óbolo, o pouquinho que a gente dê já vai socorrer o irmão necessitado. É uma ajuda que chega em favor de um coração torturado. Que possamos nos deixar envolver pelas branduras e tranquilidades e pela suave música que sai de um ato de caridade e ser beneficiados com essa prática do bem. O primeiro a ser beneficiado
somos nós. Possamos nos deixar envolver pela espiritualidade presente, Batuíra, os bons espíritos, que possamos nesse momento agora da prece, do encaminhamento, da irradiação, da visualização terapêutica, nos envolver profundamente com os bons espíritos, dirigentes de nossa casa, que nos socorrem, que nos ajudam sempre. Vamos então agora à nossa visualização terapêutica, em seguida a nossa irradiação. Vamos então imaginar que estamos adentrando a câmara de passes, somos recebidos pelo querido dirigente de nossa casa, Batuíra. Ele nos abraça carinhosamente e diz em nossos ouvidos: tudo passa, isso também passará. Ele nos indica colocar sentarmos, os passistas nos recebem com muito carinho, com muita atenção. Nesse momento, os passistas se aproximam de nós e iniciam o seu trabalho. A Tuíra faz uma prece ao médico Jesus, rogando forças, bom ânimo, saúde e alegria de viver. E os fluidos descem pelas pontas passistas e visitam as nossas células, carregando-as de amor, de saúde e vitalidade. Nos é oferecida da água da meditação. E agora juntos vamos dar irradiação. Senhor Jesus, divino amigo, rogamos, Senhor, em favor daqueles que sofrem, dos que choram. Rogamos, Senhor, em favor dos companheiros, das companheiras do abrigo Cristo Redentor. Que eles possam receber nesse momento socorro divino. Pedimos também, Senhor, em favor daqueles cujos nomes se encontram nos cadernos e nas pastas da tua casa de Batuíra. Rogamos em favor desses que estão em nosso pensamento. Rogamos em favor dos que estão em sofrimento, do teu lado da vida, por todo o planeta. E tudo isso, Senhor, nós te pedimos. Em nome do Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Nós agradecemos imensamente aos 44 participantes do nosso trabalho dessa noite. Convidamos a todos para amanhã estarmos juntos no nosso momento de oração, às 15 horas. A todos, rogamos a Deus que nos abençoe, que lhes dê forças, bom ânimo, alegria de viver, e que Deus possa abençoar a sua vida e o seu lar, hoje e sempre. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado.